seja eficiência, né, como um todo, e por aí vai. A gente tem vários casos, né, de empresas que no começo terceirizam tudo e depois veem que estão gastando muito dinheiro com a terceirização e começam a verticalizar tudo, né, começam a colocar tudo para dentro da empresa para conseguir fazer o processo mais eficiente. E olhar para o banco de dados como parte do seu trabalho também, na minha visão, tem a ver com isso. Bom, como eu comentei aqui, evitar resolver problemas mais rapidamente, né? Com certeza, se você souber mais sobre o banco que você está trabalhando, você vai conseguir ter muito mais agilidade, né, no desenvolvimento da aplicação. Não ficar batendo cabeça com algumas coisas que talvez não sejam necessárias. Uma outra coisa é que sistemas de gestão de bancos de dados são muito diferentes, né? Não é só você pegar lá a sua aplicação Django e trocar no settings.py de Postgres para MySQL ou de Postgres para SQLite e tá tudo bem. Não, eles têm funcionalidades diferentes, eles se comportam de maneira diferente, né? O planejador, né, de execução das consultas de cada um deles é bastante diferente. Então faz sentido em alguns casos, se você estiver usando Postgres, criar alguns índices. Se você estiver usando MySQL, criar outros índices diferentes, né, em outras colunas. Enfim, e é importante, na minha visão, aprender um pouco mais sobre isso. Da mesma forma que você vai aprender a utilizar uma biblioteca Python nova que vai fazer algo de maneira mais eficiente, é importante também entender esse outro software que não é Python, mas está lá, né, disponível para a gente utilizar. A gente utiliza sempre nos nossos projetos aí, principalmente projetos web. Bom, essa provocação toda minha tem a ver com esse conceito de full cycle developers, né? Em que esse post que foi famoso aí, ficou famoso por conta da Netflix, a ideia geral é que você consiga manter, né, o que você desenvolveu, de certa forma, né, que você consiga operar aquilo. Então, você se torna eternamente responsável pelo código que você desenvolve, né, e pela infraestrutura que esse código, digamos assim, impacta. Não só a infra, mas os usuários também. Então, eu acho que tem saber sobre o banco de dados está bem alinhado com isso tudo, né? O código que eu estou fazendo lá para aquela view, né, ou daquela API, ele tem, né, um impacto em várias outras coisas. Bom, então vamos falar aqui de alguns erros comuns para começar. E aí, eu já cometi esses erros, tá, gente? Não estou dizendo aqui que eu estou certo e necessariamente vocês estão errados, tá? Mas são coisas que eventualmente eu vi que são padrões que não necessariamente são bons a gente perpetuar, né, nos projetos. A primeira coisa, para começar, é usar a versão diferente. Então, assim, não só o Postgres, mas qualquer software que a gente está desenvolvendo, se a gente usa a versão diferente, a gente pode, eventualmente, ter comportamentos totalmente diferentes, né? Por exemplo, em algumas versões do Postgres, a gente tem melhorias assim, absurdas com relação ao desempenho, espaço ocupado pelos índices, até comportamento mesmo, né? Correção de alguns bugs. Então, é importante utilizar a mesma versão que você está lá em produção, você utilizar no seu ambiente de desenvolvimento e no seu ambiente de testes também. Eu já vi muita gente, né, que, eu rodo aqui o Postgres na minha máquina e é isso aí. Mas não se preocupa em saber que, por exemplo, em produção está rodando a versão 11, a versão 12, e na sua máquina você já está rodando a 14, porque você instalou lá a versão mais nova. Outra coisa, tem gente que roda os testes com SQLite para poder, por exemplo, você tem a aplicação em Django, né? Tem muitas pessoas que acabam utilizando os settings de testes, colocando o SQLite, porque os testes rodam mais rápido. E isso é um tiro no pé, acreditem em mim. Vocês com certeza não vão pegar erros que vocês poderiam pegar, né, se vocês rodassem exatamente com o banco de dados correto. A solução possível que eu acabo utilizando nos projetos é usar um Docker Compose, em que a gente coloca lá, né, a versão do container que a gente está utilizando e pronto. Então, cada pessoa que for desenvolver aquele projeto vai entrar, vai colocar lá Docker Compose up, vai rodar, né, os containers da mesma versão. Eventualmente, até se tiver alguma modificação, por exemplo, tem versões do Postgres que eu acabo instalando extensões e várias outras coisas, e a gente pode criar imagens, né, específicas para aquele projeto, mas é importante que eu tenha como garantir que todas as pessoas vão estar rodando a mesma versão, e essa versão é a que vai estar rodando também em produção, né? Óbvio que isso daqui tem a ver também com documentação do projeto e tal, mas é um erro bem comum que eu vejo muita gente cometendo. A segunda coisa é não monitorar. Então, uma coisa que eu acho muito importante é a gente ter noção, né, se as consultas estão demorando para serem processadas, da mesma forma que a gente monitora
SEO, né, enfim, para ficar bem ranqueado lá nos motores de busca, é importante monitorar também se as consultas estão sendo executadas rapidamente, quais consultas estão demorando mais, né, quais consultas ou quais tipos de consultas são mais executadas, porque é para essas que a gente vai olhar mais, né? Então, e aí, nesses casos, a gente acaba identificando índices, né, que a gente poderia criar na base de dados pelo uso da aplicação. Então, por exemplo, meus clientes utilizam muito um tipo específico de filtro que impacta diretamente em 2 colunas de uma tabela que inicialmente eu não previa que essa tabela, né, fosse ser utilizada desse jeito. Mas olhando para esse uso, eu consigo identificar quais são os índices que eu tenho que criar, né? Tem até um conceito interessante, né, de você deixar os usuários utilizarem para depois você ir fazendo as otimizações, utilizado no urbanismo, né? Tem alguns parques que as pessoas, na hora de montar lá, né, enfim, arquitetar a solução ali do parque, do layout, deixam um tempo as pessoas utilizando o parque para saber quais caminhos que elas vão fazer, por exemplo, em cima da grama e tal, e aí depois transformam realmente aquilo ali num caminho, né? Então, dá para a gente fazer isso com banco de dados também. Mas para isso a gente precisa monitorar, para isso a gente precisa ter estatísticas, né, sobre utilização. Uma possível solução aí para quem quiser começar a brincar com isso, além de habilitar lá nas estatísticas do Postgres, é utilizar o PG Hero. O PG Hero é uma aplicação web que você basicamente coloca o URI de conexão do Postgres e ele se conecta lá e ele fica vendo, né, monitorando isso daí tudo e te mostra, olha, você tem alguns índices que estão duplicados, né, que você não precisaria ter, né, 2 deles, eles vão acabar ocupando espaço a mais. Você tem 2 índices aqui sugeridos, porque essa consulta aqui está muito lenta, ela está rodando muitas vezes, e se você tivesse, né, por exemplo, esse índice nessas colunas aqui, você conseguiria agilizar essas consultas. E por aí vai. Então, recomendo bastante aí utilizar o PG Hero. Ele não é feito em Python, mas é uma aplicação super útil para utilizar, para entender, né, a utilização do seu banco de dados. Eu costumo colocar o PG Hero em banco de dados de produção e é muito, muito, muito útil. Costumo dizer que é até melhor do que a Debug Toolbar, né, que a gente só tem quando a gente abre lá o Django e coloca Debug Toolbar, a gente acaba vendo só o que está rodando aqui na nossa máquina, né? Mas isso não reflete diretamente o que os usuários fazem ou o que os usuários mais fazem no dia a dia, né, no banco. E no final das contas é isso que importa. Bom, um outro erro que eu vejo muito a galera cometer é não saber SQL. Tem, inclusive, já ouvi papo aí de gente achando que, não, como o Django tem um ORM, né, ou estou utilizando o SQL Alchemy, ou qualquer outra camada de abstração do banco de dados, eu não preciso saber SQL, não vou sujar minhas mãos com SQL, e SQL, enfim, é algo que já é do passado, a gente não precisa mais saber, eu preciso só saber utilizar, né, a interface Python desse negócio aqui, que é o ORM, ou a biblioteca lá que eu estou utilizando. E isso é um erro porque, no fim das contas, o que o Django, o ORM do Django faz, o que o SQL Alchemy faz, ou qualquer camada de abstração vai fazer, no fim das contas, é criar uma consulta SQL e mandar para o banco de dados. Então, se você não entender bem de SQL, provavelmente você não vai conseguir entender por que algumas coisas estão sendo feitas do jeito que elas são feitas, e isso com certeza vai atrapalhar um pouco no processo de entender, por exemplo, por que uma consulta está lenta, entender como que você poderia talvez melhorar essa consulta. E aí, SQL, assim, para aprender o básico, eu acho que é uma linguagem super simples, né? Comparando com Python, por exemplo, putz, se você souber select, where, algumas coisinhas básicas, você já pega, né, a estrutura muito rapidamente. Então, para quem não sabe SQL aí, eu coloquei aqui o link de um curso grátis que eu dei para jornalistas de introdução a SQL para análise de dados, né? É um curso que tem 5 aulas super rápidas, então acho que vale a pena dar uma olhada. A gente vê desde filtros, ordenação, agrupamento, join, coisas que são assim relativamente simples, introdutórias para SQL e que a gente acaba fazendo sem querer, digamos assim, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação web, né, ou sem saber muitas vezes, mas que é importante entender, né, o que cada coisa ele faz. E no fundo, né, qual que é o nosso objetivo aqui? Se a gente quer, por exemplo, melhorar a execução de uma consulta, a gente tem que entender o que essa consulta está fazendo e entender como que o banco de dados vai executar essa consulta, né? E aí depois eu tenho uma dica sobre essa questão aí, né? Que está justamente aqui, ó. Então, se por exemplo eu tenho um modelo no Django, eu estou dando um exemplo aqui do Django porque boa parte das pessoas utiliza Django, tá, gente? Mas enfim,
Isso vale para outros frameworks e outros ORMs por aí, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma consulta que eu estou fazendo aqui, modelo.objects.filter. Se eu utilizar o ponto .query e der um print nisso, eu consigo ver exatamente a consulta SQL, né, que esse query set aqui vai gerar para mim. E só com isso já dá para eu fazer muita coisa, né? Já dá para eu entender como que o Django está montando aquela consulta. Pode ser que o Django às vezes monte a consulta da maneira não ideal, né? Em alguns casos isso acontece e a gente precisa mudar a forma como a gente constrói essa consulta ali no Python, tá? E depois que a gente tem essa consulta, a gente pode rodar um comando SQL que é o explain. O explain para mim é um dos melhores comandos SQL, porque ele olha para aquela consulta e o banco de dados vai te falar, olha, eu estou planejando executar essa consulta desse jeito. Primeiro, por exemplo, eu vou passar por toda a tabela, vou escanear toda a tabela, vou passar cada registro da tabela. E aí, nesse scan, eu vou, por exemplo, verificar se a coluna tal tem um valor tal, né? Ou então ele pode falar, não, para fazer esse filtro aqui, eu vou direto no índice, porque já existe um índice para essa coluna e isso vai ter um custo menor do que, por exemplo, passar por todos os registros da tabela, tá? Então, o explain é um comando muito legal, eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar ou como, em geral, eu utilizo, tá? Então, vamos para a mão na massa. Para começar, eu criei um projeto aqui chamado PyBR21, tá? Então, criei um ambiente virtual aqui usando a versão 3.9 do Python, ativei ele e instalei algumas coisinhas aqui, Django, PsychoPG2, Rows e TQDM, tá? Daí, eu rodei o Django Admin Start Project, tá? Iniciei o projeto. Beleza, então já tenho um projeto rodando aqui na minha máquina. Depois eu criei um banco de dados, Postgres, obviamente, e configurei lá no project settings.py esse banco de dados. Tá? Maravilha. Próximo passo. Rodei o migrate, para ele poder gerar, enfim, as migrações iniciais ali do Django. Né? Depois, criei um app chamado Datasets, que é o app em que eu vou colocar um modelo ali para a gente fazer os nossos exemplos. Adicionei esse app Datasets lá no Installed Apps. Né? E, vamos lá, criei um model. Então, deixa eu mostrar para vocês, ficou meio ruim, acabou ficando sem o highlight aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse model que eu criei. Então, datasets/models. Então, eu criei aqui um model, até tem a ver com um dataset que eu estou trabalhando agora no Brasil.io, que é de processos. A gente tem processos, processos de alguns órgãos de fiscalização. E lá nesse processo a gente tem uma data de início do processo, né? E eventualmente tem uma data do final do processo. Né? Muitas vezes a gente quer saber a duração do processo para algumas análises. Né? Então, nesse caso, no dataset original a gente não tem uma coluna para a duração do processo. Mas eu criei aqui uma property em que eu consigo colocar no meu processo ponto duração e ele calcula para mim, né, a duração desse processo. Putz, mas e se eu quiser fazer alguma análise e filtrar pela duração do processo? Né? Eu quero filtrar no banco de dados já diretamente, né, os processos, por exemplo, que têm mais de 3 meses de duração, né, enfim, ou que tiveram mais de 3 meses de duração e tal. Para isso, eu vou, enfim, ter que fazer uma continha. Né? Então, na consulta que vai para o banco, eu vou ter que pegar o valor de uma coluna, diminuir o valor da outra, né? E aí sim ver se aquele valor resultante tem um determinado valor, né? Maior, menor que alguma coisa que eu queira. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, beleza. Criei lá os models, né? E depois que eu fiz isso, vamos agora olhar para aquela consulta que eu falei, né? Então, eu vou abrir o shell do Django aqui, tá? Vou importar aqui o meu model e aí eu vou tentar fazer essa consulta aqui, né? Em que eu vou calcular a minha duração. Vamos lá, então? Deixa eu rodar aqui. Python, manage.py, shell. Se alguém estiver tendo algum problema aí, gente, com relação a tamanho de fonte, eu tô com o... Deixa eu ver aqui, eu tô com o Discord aqui aberto, tá difícil de acompanhar tudo aqui, mas vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, acabei não colocando tudo aqui, mas vamos procurar então. Vamos importar então. From datasets.models, import processo. Faltou colocar aqui para eu importar essa funçãozinha F aqui, que vem lá do Django DB Models. From Django DB Models, import F. Beleza. E aí agora eu quero justamente, né, fazer um filtro nessa duração. Né? Então,
eu crio aqui, eu faço um annotate, né? Eu crio essa, digamos, coluna virtual chamada duração calc, né? Que é a duração que eu calculei, e ela vai ser a coluna, né, data fim, menos a coluna data início, tá? Esse aqui eu vou copiar aqui. Opa, eu vou colar aqui. Eita, acabei copiando errado. Dei um Ctrl Shift aqui. Pronto. Então eu tenho lá, eu vou pegar os objects do meu processo, vou anotar essa duração calc, e daí aqui eu posso filtrar, né? Duração calc maior ou igual, por exemplo, e aqui eu posso até passar algum valor. Então, antes de fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou importar aqui o datetime, eu poderia passar aqui um intervalo, né? Datetime.time delta days igual a 90, tá? Então, nesse caso, eu estou filtrando, né, todos os processos em que a duração é maior ou igual que 90, tá? Se eu der um print nisso daqui, no .query, eu tenho aqui a minha consulta SQL, olha só que maravilha. Tá? Ela não está muito bonita, muito bem formatada aqui, mas basicamente ele está selecionando todas as colunas, né? Isso aqui, inclusive, é uma coisa que nem sempre a gente vai querer fazer, né? Às vezes você não quer pegar todas as colunas, você quer pegar só algumas, então você pode usar o .values do Django para não selecionar tudo. Né? Nem sempre o back-end, né, o Django, precisa trazer todos os dados do banco, às vezes você vai usar só algumas colunas. Uma das coisas que ele está selecionando aqui, olha só, é justamente a diferença entre as datas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas o que importa para a gente é esse where. Nesse where aqui que ele faz o filtro, certo? E aí, eu posso agora então copiar essa consulta aqui e abrir o meu DB Shell. Para quem não sabe, né, o que o DB Shell faz, basicamente ele conecta direto no banco de dados. Então eu estou aqui já nesse meu banco PyBR21 e agora eu posso rodar um explain e a minha consulta. A única diferença aqui é que, por algum motivo que eu não sei, o Django não coloca aspas aqui nos valores, né? Então coloquei aspas aqui nesse 90 dias, né, que é o intervalo que eu estou pegando. E aí, olha só que legal, deixa eu diminuir um pouquinho a tela para a gente poder ver melhor aqui o que ele está fazendo. Né? Ele tem aqui a primeira etapa, que é esse bitmap heap scan, né? Nessa tabela, datasets processo, e ele tem aqui um custo. Cada etapa tem um custo. Tá? Então, esse aqui seria o custo mínimo que ele calculou, e esse aqui o custo máximo. E esse aqui provavelmente o número de registros envolvidos aí nessa consulta. Tá? Então, aqui ele tem já dentro, né, de cada etapa, ele vai tendo subetapas, e a gente tem aqui, né, que ele vai fazer um scan no índice. Eu já criei um índice, tá? Posso até mostrar aqui para vocês melhor o índice. E ele vai direto nesse índice. Então, eu criei, olha só que legal, eu criei um índice aqui que ele tem justamente o resultado dessa conta. Essa daqui eu acho que é uma primeira lição aí que pode ser bem útil para vocês. Você não precisa criar um índice só com o valor da própria coluna. Você pode criar um índice com um valor calculado, né, que dependa de uma ou mais colunas. E você pode, inclusive, criar índices também que tenham várias colunas, né, compostas no mesmo índice, como se fosse uma tupla. Tá? E para que você faria isso? Para justamente o Postgres não ter que recalcular esse valor, né, fazer essa conta de novo na hora que ele faz a consulta. Então, dando um passo para trás, né? Quando eu inserir um registro nessa tabela, como existe esse índice, o que o Postgres vai fazer? Ele vai calcular data fim menos data início daquele registro que eu acabei de inserir e vai guardar isso no índice. Depois, no futuro, quando eu fizer uma busca que, por acaso, utilizar essa mesma expressão, data fim menos data início, ele vai bater direto no índice, já vai pegar o valor calculado, comparar com o valor que eu quero, e com isso ele já vai saber quais os registros que dão match nessa minha consulta. Então ele não vai precisar fazer, né, um scan na tabela inteira para verificar quais são os registros que batem com aquilo ali. Né? Além de, se não tivesse esse índice, além dele ter que escanear todos os registros da tabela, ele teria também que calcular no tempo de execução da consulta quais são, qual é o resultado dessa expressão, né? Data fim menos data início. Tá? Então nesse caso aqui, eu criei esse índice que o nome é duração calc e ele tem aqui justamente essa expressão. Tá? Então, olha só, a nossa consulta aqui, dessa forma, ela está bem otimizada. Se eu não tivesse feito esse índice, se eu não tivesse criado esse índice, esse query plan aqui seria bem diferente. Tá? Então, eu poderia até deletar aqui o índice, enfim, mostrar para vocês todo o processo, mas como a gente não tem muito tempo aqui, eu não vou fazer isso não. Tá? Mas confiem em mim que essas etapas aqui, ó, seriam bem diferentes se a gente não tivesse aquele índice ali. Tá?
basicamente ele teria que fazer, né, escanear todos os registros, pegar todas as colunas, calcular e depois selecionar os registros que ele vai me devolver, para aí sim, né, começar o processo de devolver os registros para o Django. Beleza? Bom, então fica aí a primeira lição, que é, além de usar o explain, né, para entender o que o banco de dados pretende fazer com aquilo ali, também utilizar os índices, enfim, que importam realmente, né, com valores que importam na hora de fazer, na hora da execução das suas consultas. Beleza. Eu até coloquei o slide aqui, mas enfim, já falei sobre como criar os índices corretos, né? Eu não coloquei aqui tantos detalhes sobre isso, pessoal, mas existem tipos de índices diferentes também, tá? Então, nem sempre você vai querer criar, por exemplo, deixa eu voltar aqui, esse índice aqui é um índice comum, tá? Eu posso ter no Postgres vários tipos, né, de várias maneiras de armazenar esse índice, e isso vai impactar não só no tamanho do índice, mas também na forma como ele vai buscar esses dados depois do índice e, obviamente, no desempenho desse índice. Tá? Então, eu sugiro vocês olharem depois os índices do tipo B-tree, GIN, GIST, enfim, tem vários índices diferentes para várias coisas diferentes e é importante, na minha visão, saber cada um deles, porque em alguns casos você não vai ter um desempenho satisfatório só utilizando o models.index normal. Tá? O Django tem uma série de adições, né, nesse DjangoDB aqui, que são específicas para o Postgres. E daí vocês conseguem importar esses índices que só vão existir no Postgres, que não tem outras bases de dados. Tá? Mas aí fica para casa depois para vocês lerem aí mais sobre esses outros tipos de índices. Uma outra possível solução para esse caso seria eu criar uma coluna extra, né, e lá no processo .save preencher, né, essa coluna com a duração, certo? Porém, isso traria um processamento extra no back-end, né? E eu, particularmente, não gosto de ficar sobrescrevendo o método save, porque em alguns casos pode ser que ele não seja utilizado, né? Tipo durante migrações ou, enfim, em alguns outros momentos. Eu prefiro, então, não correr o risco de talvez essa coluna estar desatualizada e evitar também todo esse processamento no back-end, né? Se dá para eu fazer isso no banco de dados, por exemplo, com um índice de maneira automática, não tem por que eu colocar isso no código do back-end, né? Uma outra forma também seria eu criar a coluna e preencher automaticamente com generated columns. O Postgres tem essa funcionalidade. Eu posso falar, olha só, eu quero que você crie essa coluna de duração, mas você é que vai preenchê-la para mim. E você vai preencher com essa expressão aqui, data fim menos data início. Então, toda vez que eu inserir um registro, mudar um registro, o próprio Postgres vai recalcular o valor dessa coluna e colocar lá. Qual que é a diferença disso para o índice? É que eu tenho acesso a essa coluna como uma coluna normal do meu banco de dados. Eu só não preciso escrever dados nela. O próprio Postgres vai escrever. E isso é bastante eficiente porque isso acontece dentro do Postgres, né? É super otimizado para isso. Eu costumo dizer, né, que os softwares de banco de dados estão aí evoluindo. A galera está escovando o bit há década, né? Fazendo algoritmo, melhorando o algoritmo. E então a gente não precisa se preocupar em tentar resolver isso na aplicação, né? Se o banco consegue resolver, eu acho melhor delegar para o banco. Tem uma galera que costuma ir contra isso, falando que não, temos que tirar tudo do banco, tudo que é regra de negócio, não sei o quê, coloca na aplicação, não é legal colocar no banco. Mas, assim, em termos de eficiência, na minha visão, saber usar o banco bem é importante e dá para a gente criar delegar, né, algumas dessas tarefas para o banco sem que isso fique opaco, né? Dá para a gente delegar de maneira que isso esteja no código da nossa aplicação também, como que a gente está delegando isso. Por exemplo, o caso desses índices, né? Então, assim, Generated Columns não dá para a gente utilizar porque não é suportado no Django, ainda não é suportado e parece que não vai ser tão cedo assim. Então, não é uma opção no momento, tá? Uma outra forma seria criar uma coluna e preencher automaticamente com triggers. Para quem não conhece aí, trigger é um mecanismo dos bancos de dados em que a gente pode falar, olha, toda vez que você inserir ou atualizar um registro, faça isso daqui. E aí, isso daqui é um código de uma função que você coloca lá no banco de dados e essa função pode, por exemplo, preencher uma coluna, fazer uma conta, verificar alguma coisa e tudo mais, né? Para isso, eu acho que você acaba adicionando um pouco mais de complexidade no seu código, né? Você precisa, por exemplo, criar uma migração para poder criar esse trigger. O código do trigger não fica explícito diretamente no seu modelo, então é algo que existe ali, mas você meio que não sabe exatamente que ele existe, porque está lá escondido na migração, né?
E aí você precisa documentar melhor o código para isso, né? E o Django não tem suporte bom a triggers por padrão, mas tem essa biblioteca Django PG Trigger que ajuda um pouco, né? Nesse caso específico, eu preferi fazer com índice, porque eu não preciso ficar acessando essa coluna toda hora, e toda vez que eu quiser saber a duração, eu criei, nesse exemplo aqui, aquela property duração, em que eu acesso diretamente a duração calculada pelo próprio Python, né? Mas em alguns casos faz sentido usar trigger, tá? Por exemplo, se você precisa popular um full text search, alguma coisa assim, é importante usar trigger. Bom, vamos lá. Uma outra coisa também que a galera, em geral, não faz é teste de carga. E aí, nesse caso, você pode utilizar uma biblioteca chamada Model Bakery, que é, inclusive, criada e mantida por brasileiros, né? Ela te ajuda a criar valores aleatórios e preencher os seus models, principalmente para testes, né? E você pode utilizá-la para gerar, né, registros falsos, digamos assim, né, dentro do seu banco, e aí depois rodar as consultas com muitos registros, né? Uma coisa que eu acho importante entender aqui é o seguinte: o planejamento que o banco de dados vai fazer, né, e a forma como ele vai executar uma determinada consulta pode mudar dependendo dos dados que você tiver na tabela. Então, se eu tenho uma consulta A e a minha tabela tem 10 registros, o banco vai executá-la de uma forma. Se eu pego essa mesma consulta A, na mesma tabela, só que agora a tabela com 1 milhão de registros, pode ser que o banco execute ela de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque o banco mantém estatísticas sobre os dados que estão na tabela. Tá? E é importante a gente entender isso, porque não necessariamente o banco vai fazer o que a gente espera, não necessariamente ele vai usar o índice que a gente achava que ele utilizaria. Por quê? Porque segundo as estatísticas que ele tem dos registros, tipo, essa coluna aqui, a maior parte dos registros é nula. Então, talvez não faça sentido eu utilizar esse índice por conta disso. Tem várias continhas já que o banco faz, baseado nessas estatísticas, para daí definir a forma como ele vai executar essa consulta. Tá? Então, por isso que é importante fazer teste de carga. Né? Rodar o sistema na sua máquina com um registro ali que você mesmo colocou na mão, que você criou ali, isso provavelmente não vai executar no banco a consulta da mesma maneira como vai ser executado em produção, mesmo sendo a mesma consulta. Por quê? Porque as estatísticas da tabela são diferentes. Tá? E aí, nesse sentido, é importante também atualizar as estatísticas das tabelas. Né? O Postgres tem um negócio chamado auto-vacuum, que ele já faz esse vácuo, que é esse trabalho de fazer a limpeza, né, e olhar para as estatísticas, ele já faz isso automaticamente. Mas em alguns casos é importante a gente forçar ele fazer o vácuo para que ele atualize essas estatísticas de maneira mais frequente. Tá? Nem sempre ele vai atualizar o auto-vácuo no momento que a gente gostaria, e às vezes ele vai atualizar em momentos que a gente não gostaria também, e isso vai acabar impactando o desempenho do banco. Então é bom dar uma olhada e entender melhor como é que o auto-vácuo funciona. Tá? Uma das coisas que eu costumo fazer quando eu estou aqui no meu DB Shell, deixa eu abrir aqui, é rodar vacuum, analyze e o nome da minha tabela, nesse caso aqui datasets processo. Tá? Ele vai rodar ali, inclusive esse processo pode ser que ele demore, porque se você deletou muitos registros, ele vai fazer uma limpeza ali, ele vai tirar essas dead tuples, né? Vai meio que otimizar o espaço ali e vai já fazer uma análise estatística das colunas, de maneira que na próxima vez que ele for executar uma consulta, provavelmente ele vai executar de maneira diferente. Então, se eu rodar esse Explain aqui depois de um Vacuum Analyze, pode ser que esse plano aqui mude. Tá? Nesse caso não mudou, mas pode ser que mude, porque daí o banco vai entender mais, vai aprender mais sobre os dados que estão naquela tabela. Ele não faz isso a cada insert, senão seria muito custoso, tá, rodar isso. Então esse processo no Postgres acontece de tempos em tempos. Vamos lá. Eu coloquei aqui um outro exemplo, né, de que como com SQL a gente consegue criar 1 milhão de registros com valores aleatórios em pouquíssimo tempo. Então, dentro do DB Shell aqui, eu vou colocar o _time, que ele passa a me falar agora quanto tempo cada coisa demora para ser executada. Eu vou colar aquela consulta que eu não vou explicar para vocês aqui, mas basicamente eu insiro 1 milhão de registros nessa tabela, de maneira forçada, né, sem ser pelo Django, com SQL, e ele vai me falar o tempo que isso demorou. Estou rodando aqui na minha máquina agora, isso está tudo local, tá, gente? Então, olha, demorou 5,3 segundos, quase que 5,4 segundos, tá? Para inserir 1 milhão de registros. Guardem esse número, 1 milhão de registros, 5,4 segundos, valores aleatórios, tá? Então, essa daqui é uma forma que eu acho muito eficiente da gente também trabalhar, enfim, com esse tipo de teste de carga, né? Se eu utilizasse o Model Bakery ou qualquer
forma via Python, com certeza seria muito mais lento inserir 1 milhão de registros, teria que ficar esperando, fazer um outro cafezinho aqui, fazer um lanche, voltar, provavelmente não teria terminado ainda. Vamos lá que o nosso tempo já está quase acabando. Bom, uma forma de, inclusive, entender sobre os dados, né, e olhar para os dados, exportar os dados do banco e talvez abrir, né, num software de planilha, pegar uma amostra e tal. E para isso, aqui eu coloquei um exemplo, né? Eu tenho aqui uma consulta, select, data início, data fim, from, datasets, processo. Poderia colocar um where, um filtro, né, algum tipo de filtro, uma ordenação aqui, enfim. E depois eu posso já usar aqui o rows, que é uma biblioteca que eu criei, que tem uma interface de linha de comando, e tem esse PG export aqui, que ele automaticamente conecta no banco, roda a consulta, pega os dados e já joga para um CSV. E faz isso de maneira muito rápida. Então você não precisa criar um código dentro do Django para fazer isso, né? Nem usar diretamente aqui o DB-Shell para isso. Eu vou rodar aqui só para vocês terem uma noção. Então eu criei essa variável query aqui no meu bash, né? Eu acho que eu não tenho essa variável database URL aqui definida, não. Eu vou então exportá-la aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Acho que eu tenho ela aqui, ó. Tem ela aqui. Deixa eu copiar para cá. Beleza. Então eu tenho a minha database URL, tenho a minha consulta e eu vou rodar aqui agora o PG Export. Eu vou colocar aqui data, traço e o .csv. Eita, deu um erro aqui. Deixa eu só ver se eu coloquei alguma coisa aqui errada. Eu acho que eu estou com uma versão que não vai rolar aqui. Ou não. A relation não existe. Sim. Desculpa, gente. Eu estou com o banco de dados errado aqui. Agora vai funcionar. Então, olha só. Em 1.2 segundo, ele criou esse CSV aqui para mim, que tem 2 milhões de linhas. Eu já tinha inserido 1 milhão aqui antes da palestra. Enfim, ele tem 2 milhões de registros e em 1.2 segundos ele fez a extração aqui para mim. Se eu olhar, o arquivo tem 25 MB. Tá? Uma coisa legal da Rows, nesse caso, é que eu posso trabalhar com arquivo compactado também. Eu posso colocar um .gz aqui, que ele vai já compactar o arquivo para mim. Isso é um warning que eu preciso tirar lá na biblioteca, mas enfim, ele já vai pegar esses dados, né, rodar a consulta no banco, pegar os dados, demora um pouquinho mais, obviamente, né, porque ele vai compactando e ele já vai salvar o arquivo compactado. Então, nesse caso, demorou 12 segundos, mas eu já tenho aqui o arquivo compactado e isso muda a vida, né? Eu consigo tanto exportar quanto importar dados já compactados e ela vai fazendo essa descompactação ou compactação em tempo de execução aí. Bom, para importar dados, eu criei aqui um exemplo que para já ir finalizando agora a palestra para vocês, que é o seguinte. Eu criei um management command do Django que importa dados e que depois deleta todos os dados da tabela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e aí eu vou mostrar tipo, qual é a maneira, na minha visão, mais correta e eficiente de fazer essa importação. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu app. Falaram aqui que eu só tenho mais 5 minutos. Beleza. Vamos correr aqui. Então, eu tenho aqui o meu app, datasets, management commands, delete. Tá? Então, nesse comando aqui eu deleto todos os processos. Enfim, eu fiz assim só para facilitar, né? E eu posso rodar python manage.py, delete processo. E no comando de import, ele demora um pouquinho e tal. O Django não tem um truncate, né? E no comando de import, estão quase me expulsando aqui. Já estou terminando, gente. Só mais, me dá mais 2 minutinhos. No comando de import aqui, ó, eu estou criando os objetos, né? Essa não é a melhor forma de fazer isso, tá? Aí vocês poderiam dizer, vamos então usar o book create do Django. Também não é a melhor solução. É muito mais rápido usar o book create, né, do que o create normal, tá? Mas, assim, isso vai melhorar, sei lá, 10 vezes, né? Mas tem como você deixar 200 vezes mais rápido se você importar direto no Postgres. E aí eu coloquei aqui o rows pg import, só para vocês terem uma noção. Na primeira solução sem o bulk do Django, você vai ter aí 200 registros por segundo inseridos, mais ou menos, para o meu teste aqui, né? Com o bulk, você vai ter tipo 1000 por segundo. E com essa outra solução aqui, você vai ter algumas dezenas, centenas de milhares por segundo, dependendo do caso. Tá?
No Brasil I/O a gente faz outras coisas, né? Além desse processo aí. Eu coloquei aqui depois, quem quiser dar uma olhada lá, a gente usa bastante várias dessas funcionalidades do Postgres aí para ter muito mais rapidamente, né, os dados. Eu coloquei aqui, depois eu vou disponibilizar os slides, então quem quiser ver os triggers que a gente cria, os índices e tudo mais, tá tudo aqui, né? Para finalizar também, quem quiser saber mais, o Postgres, o Django tem várias coisas específicas para o Postgres, tá? E para quem quiser usar a Sync aí, sugiro usar o Async PG, que é muito mais rápido do que todos os outros, tá? O Django não suporta ainda o ORM assíncrono, mas o SQL suporta, então quem está usando o Fast API aí já pode usar isso também. Tem muito mais coisa, dá para tipo rodar Python dentro do Postgres, dá para fazer um monte de coisa. Eu coloquei aqui alguns links para depois vocês darem uma olhada aí, porque dá para fazer muito mais coisa do que isso. E para acompanhar, coloquei alguns links no Twitter também para vocês seguirem algumas empresas, perfis aí interessantes. Quem quiser depois também pode olhar a PGConf Brasil. E é isso, pessoal. Eu não sei se eu tenho tempo agora para dúvidas, mas se eu não tiver, eu posso responder lá direto no Discord. Álvaro, acho que nosso tempo já está no limite mesmo. Mas tinha uma pergunta, né? Acho que você consegue responder lá pelo chat, né? Desde já, que a gente quer agradecer bastante pela palestra. Eu estava bem animado mesmo pela palestra, animado. Faz tempo que eu falo com você. Mas é isso, cara. Muito Maravilha. obrigado Obrigado, mesmo. pessoal. Desculpa pela correria. Eu tentei colocar um monte de coisa, mas é isso. Boa Python Brasil para vocês. E até ano E que vem, né? Em ano que vem a gente Manaus. está aqui. E é Isso isso, aí. gente. Muito obrigado. Acho que daqui a pouco a gente entra com a próxima palestra e continue acompanhando a gente.
tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Python Brasil 2021. Desde já, queria agradecer a presença de todos e todos que estão participando. Meu nome é Arthur Alvim e eu vou ser anfitrião nessa palestra, que vai ser interessantíssima. Vou começar com a minha descrição, tá? Eu sou um homem branco, meu cabelo é grande, ele tá solto, cabelo da cor castanha escura. Minha barba também é um pouquinho grande, eu uso óculos. Eu estou usando uma camisa amarela da Python Brasil 2014. E atrás de mim eu tenho uma estante branca com livros e minhas nerdices. Antes de continuar com a palestra, eu queria convidar geral para contribuir na campanha de doação para esse projeto da CUFA, chamado de Mães da Favela. Você pode contribuir basicamente de duas formas. Uma é através do QR Code, que deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela, e a outra é através da inscrição de evento da Python Brasil. Então, escolhe uma forma e vamos ajudar ao máximo esse pessoal. Vamos apresentar também... eu queria informar que as inscrições para os tutoriais já estão abertas, então é só achar o canal correspondente ao tutorial que você quer ver lá no Discord, ler as instruções para participar, e é isso aí. Lembrando também que só pode se inscrever para um tutorial do evento. É importante ressaltar aqui que caso você precise de intérprete de Libras nos tutoriais, é só você, como participante, solicitar marcando @organização no canal geral lá no Discord. Ainda antes de começar a apresentação, eu queria lembrar que a Assembleia Anual das PyLadies vai acontecer nesse sábado, às 6h15, também lá no Discord do evento. Essa assembleia é exclusiva para mulheres e serão tratados em vários assuntos. Basicamente, a situação das comunidades locais, vão trocar uma ideia para os próximos passos e muita confraternização. Enfim, todas são bem-vindas. Mas, bem, estamos aqui para ver o show do Emanuel Lima de Souza. Ele é Researcher Engineer na Block Science, uma consultoria de ciência de dados para sistemas complexos, e lá ele ajuda na reescrita da biblioteca de simulação CAD-CAD em Julia. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Beleza. Antes de dar a palavra, eu queria lembrar que as dúvidas dessa palestra devem ser feitas através do canal correspondente lá no Discord, e para ter acesso ao Discord é necessária a inscrição no evento. Ela pode ser feita através do link de inscrição que está na descrição desse vídeo. Com vocês, CAD-CAD, simulação de sistemas complexos em Python. Emanuel, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como disse a minha apresentação, meu nome é Emanuel Lima. Eu acho que é uma boa prática eu me descrever, né? Então, eu sou um homem branco, de cabelo curto, a barba curta, camisa azul escura, e atrás de mim só tem uma lousa com rabiscos. Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a minha experiência como... o título pomposo do meu cargo na empresa Block Science é Research Engineer, que é basicamente um engenheiro de software cujo software que escreve não é bem fundamentado, não é um software que está bem conhecido, envolve uma quantidade razoável de pesquisa para se escrever esse software. Bom, e eu vou falar desse software para vocês hoje e também da nossa experiência lá na empresa em reescrever esse software, ainda é um trabalho em progresso, reescrever esse software na linguagem Julia, de Python para Julia, por objetivos de performance. Bom, eu sou bacharelando em Física na USP, terminando a graduação, sou engenheiro de software, para simplificar, especializado em computação de alta performance na Block Science, e eu sou o cofundador do Hackerspace do Instituto de Física da USP, que é um espaço de programação onde as pessoas costumam se reunir para estudar computação eletrônica e fazer projetos, basicamente. Bom, acho que é bom a gente começar, primeiro, conceituando o que é um sistema complexo, certo? Bom, um sistema complexo, ele é um sistema que ele é formado por diversas partes, certo? Que essas partes interagem, se comunicam, elas têm relações, dependências entre si. Então, por isso, um sistema que ele é altamente intricado, altamente coeso, cujas partes dele se comunicam de várias formas, muitas vezes imprevisíveis, a gente fala de sistema complexo. Um sistema complexo
ele também é bem caracterizado quando você não consegue, sem perder bastante informação, pelo menos, separar as partes que constituem esse sistema para melhor entender o sistema. Muitas vezes, quando a gente quer entender um fenômeno, pode ser social, pode ser um fenômeno da natureza, que seja, muitas vezes a gente recorta esse sistema para entender melhor ele. No sistema complexo, se perderia muita informação a fazer isso, né? E existem vários exemplos de sistemas complexos no mundo. É o caso, por exemplo, do clima no planeta Terra, e em outros planetas também, claro. O caso do cérebro humano, de sistemas financeiros, econômicos e por aí vai. Inclusive, o Prêmio Nobel de Física de 2021, que saiu ou semana passada ou há poucas semanas, foi justamente para 3 físicos que estudaram os sistemas complexos que formam o clima e como o aquecimento global advém desse sistema complexo, né? Como esse fenômeno, aquecimento global, mudanças climáticas, ele se comporta dentro desse sistema complexo. Então, percebe-se que é um tema muito frequente, é um tema de muita importância, é um tema cada vez mais estudado, não só na física, mas também em outras ciências, como biologia, economia, química e por aí vai. E sistemas sociais também, claro. Bom, somos engenheiros de software e cientistas de dados, a maior parte de nós, pelo menos. Então, eu acho que estamos interessados o que sistemas complexos, no que a engenharia de software e a computação pode ajudar a entender sistemas complexos, né? E pelo modo como o sistema complexo ele se dá, pelo modo como ele se comporta, por definição ele é muito difícil de modelar, né? Pelo fato de a gente não conseguir recortar ele e ele ser muitas vezes caótico por natureza. Então, existem várias e várias métodos, bibliotecas e outras coisas nesse sentido que se usam para simular sistemas complexos com alguma perda de informação. Você modelar perfeitamente a evolução temporal de um sistema complexo é algo extremamente difícil, é algo que exigiria computadores imensos e por muitos meses de processamento para você conseguir prever a evolução temporal de um sistema complexo, porque é isso que se quer ao se modelar um sistema, certo? E é tanto que demoraria muito mais tempo para se modelar um sistema complexo perfeitamente em todas as suas nuances do que a escala de tempo do sistema em si. Então, se eu quiser saber exatamente o preço de uma ação para amanhã, eu demoraria um mês de processamento para conseguir o preço dessa ação para amanhã. Então, não faz sentido, né? Então, a gente consegue fazer simulações aproximadas de sistemas complexos. Bom, uma dessas bibliotecas para simular sistemas complexos, dado no nosso caso específico do Python, é a biblioteca que a gente usa lá na BlockScience, que foi uma biblioteca criada pela BlockScience internamente para usar nos clientes, que nós somos uma consultoria de ciência de dados, mas que depois a empresa, quando a biblioteca já maturou, a empresa abriu o código, porque existia uma falta de bibliotecas, uma biblioteca de Python que conversasse bem com o stack padrão de ciência de dados do Python, para simular sistemas complexos. Então, a empresa decidiu abrir o código da biblioteca, acho que no ano de 2019. Bom, basicamente uma biblioteca que é utilizado para se desenhar, testar e validar sistemas complexos, certo? Basicamente fazendo o que as pessoas chamam de gêmeo digital, ou digital twin. Basicamente, você cria um gêmeo, entre aspas, de um certo fenômeno, de um certo sistema complexo que existe na realidade, um sistema econômico, por exemplo, como é o foco da empresa, e esse recorte digital que você faz, esse gêmeo digital que você cria, é criado por um computador, dentro de um computador, usando, nesse caso, Python, para que você simule e evolua temporalmente esse sistema para tentar prever o futuro. Basicamente, é isso que se quer, né? Você quer pegar um sistema que existe na realidade, pegar o gêmeo digital dele, evoluir ele no futuro, e ver o que acontece com esse sistema. Bom, o foco do CAD-CAD, também o foco da BlockScience, é sistemas econômicos e criptoeconômicos. A maioria dos clientes estão nessa fase, nessa área de criptoeconomia, blockchains, NFTs, essa parte. E a biblioteca, como eu falei, integra muito bem com o stack padrão de cientista de dados do Python e é open source acima de tudo.
Bom, a filosofia principal da biblioteca, o core da biblioteca mesmo, é composto por 4 componentes que vocês podem ver nessa figura. São basicamente, a biblioteca ela tem um estado, certo? E esse estado é composto de variáveis. Essas variáveis elas têm tipos, né? São variáveis. Então, do ponto de vista pythônico, esse estado ele é um dicionário, puro e simples. As variáveis, eles são chaves nesse dicionário, e os valores das variáveis são os valores dessas chaves nesse dicionário, certo? E esse estado, ele representa um momento específico no tempo desse gêmeo digital, que representa um fenômeno real do mundo real, de um sistema complexo do mundo real. Bom, esse estado, essa representação, com perda de informação, mas ainda assim, essa representação do mundo real dentro desse estado, ela sofre transformações, e depois dessas transformações, eu vou ter um novo estado, que, de novo, falando do ponto de vista pythônico, seria um novo dicionário, certo? E esse novo dicionário, ele vai representar o fenômeno, ele vai representar o gêmeo digital um passo à frente no tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar um sistema complexo do modo como ele é, e eu estou avançando ele no tempo, de acordo com certas regras que eu defino. Essas regras são os que nessa figura estão se chamando de policy, são políticas, por uma tradução ok, e as state update functions são as funções que atualizam o estado, basicamente. E a junção dessas políticas, depois as políticas que são agregadas, e depois as políticas agregadas que são utilizadas dentro das funções que atualizam o estado, produzem um novo estado, e esse novo estado, que é um passo à frente no tempo do sistema complexo, tudo vai ser concatenado, digamos assim, dentro de uma lista do Python, basicamente, falando bem pythonicamente. E essa lista do Python é o que a gente chama de trajetória. Então, é a trajetória do meu sistema complexo, de um ponto inicial no tempo, até ou um limite máximo da trajetória. Então, quero dizer assim, então, tá, eu pega, por exemplo, um sistema econômico, por exemplo, o preço do dólar. E aí eu digo que o meu estado, eu tenho uma variável, preço do dólar, por exemplo, e eu tenho políticas e funções baseadas em aspectos macroeconômicos e microeconômicos, por exemplo, da economia mundial, da economia dos Estados Unidos, da economia do Brasil, etc. E eu vou evoluir esse preço do dólar para 1 ponto acima do tempo, para 5 pontos acima no tempo, para 100 pontos, e por aí vai. Então eu posso dar tantos pontos eu queira para que eu tenha uma trajetória tão grande quanto eu queira. E, obviamente, como vocês devem imaginar, isso tem implicações em performance do software, claro. Bom, então, basicamente, assim, os sistemas complexos, bom, o nome já deixa, né, claro, eles se tornam complexos, as simulações se tornam muito complexas muito rápido, né, porque você pode chegar muito fácil num caso de explosão combinatória. As coisas são tão complexas, existem tantas variáveis se comunicando, o estado pode ser tão grande quanto eu queira, as funções podem ser eu posso ter tantas políticas e funções que atualizam o estado quanto eu queira, tantas quanto eu queira, de modo que eu posso fazer uma simulação que dure 1 ano. Como eu falei, as simulações elas nunca vão ser tão perfeitas quanto eu queira, né? Porque eu tenho limitação de software, eu tenho limitação de hardware. Bom, então eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar o uso do CAD-CAD, que é um exemplo que se usa muito em sistemas complexos do ponto de vista da biologia, que é um sistema de predador-presa. Basicamente, num sistema predador-presa, é um sistema que é estudado em ecologia, e é um sistema que, formalmente, ele é estudado usando equações diferenciais parciais, mas isso é só um nome muito complicado para dizer que são quantidades que evoluem no tempo interagindo entre si, basicamente. Tomara que não tenha nenhum matemático para me bater aqui na audiência, mas, né, vamos dizer que é isso. Bom, basicamente, eu tenho um fluxo de trabalho no CAD-CAD que é muito similar aos fluxos de trabalho de cientistas de dados ou analistas de dados no mercado. Uma coisa padrão do mercado, digamos, entre aspas, né? Então, eu instalo o CAD-CAD com pip, eu importo pandas, matplotlib, numpy, não porque são dependências do CAD-CAD, mas porque num fluxo normal de uso do CAD-CAD,
o que eu faço? Eu dou condições iniciais, como vocês podem ver na célula número 3 desse notebook. Eu dou condições iniciais como um dicionário, eu dou certos parâmetros como um dicionário, e eu configuro a simulação usando esse terceiro dicionário chamado Simulation Parameters. Bom, eu importei pandas, matplotlib, numpy, etc., porque o resultado da simulação, que é essa lista de estados, essa trajetória que eu falei para vocês, o que você vai fazer depois que o CAD-CAD te devolve essa trajetória é com você. Então você pode fazer plots com isso, você pode aplicar machine learning com isso, se fizer sentido para o seu trabalho, para a sua simulação. Então você pode aplicar os seus conhecimentos de ciência de dados que sejam, né, que você já está acostumado, uma vez que você tem os dados já simulados. Então o CAD-CAD ele é uma peça num fluxo de trabalho de ciência de dados, quando a ciência de dados envolve um sistema complexo, mas ele não trata de tudo, né? Você ainda usa as bibliotecas usuais. Bom, então, aqui só para vocês entenderem, existe um dicionário chamado condições iniciais, que ele tem duas variáveis, basicamente, esse estado. Ele tem uma população de presa, que são 100 indivíduos, não sei, vamos dizer que sejam veados na savana. E uma população de predadores, que aqui são 15, que vamos dizer que são leões na savana, né? E quanto aos parâmetros, então vocês já veem que isso é um sistema complexo, porque dado uma população de presas e predadores numa savana, e vamos dizer que nada mais existe numa savana, nada mais existe. Só existem as presas e os predadores. Então você vê que a gente perde informação para caber a simulação num software, numa computação finita, né? Bom, então a gente tem como parâmetros dessa simulação, por exemplo, a taxa de nascimento das presas, uma taxa de nascimento de predadores, uma taxa de morte de predadores, e uma taxa de morte de presas, e um DT que é apenas o passo do tempo, né? Como uma precisão da simulação para saber como o tempo passa. Então, basicamente, esses parâmetros vão dizer as mortes e nascimentos da população de presas, para depois a gente ver como essa população vai flutuar ao longo do tempo, né? E aí eu tenho parâmetros de simulação, esse N, ele é o número de vezes que eu vou rodar essa simulação, porque eu posso fazer o que as pessoas chamam de simulação de Monte Carlo, que é um nome bonito para dizer apenas que eu vou repetir o meu experimento, eu vou repetir a minha simulação várias vezes e comparar o resultado. Esse parâmetro T, isso já no terceiro dicionário, ele fala, esse range 200, né? Ele fala que eu vou fazer uma simulação por 200 passos, então eu quero avançar 200 passos na frente, 200 passos para o futuro a partir dessas condições iniciais. E o M é só dizendo que, bom, são os parâmetros que eu acabei de falar. Bom, e aqui eu tenho as políticas que são apenas as políticas e as funções que atualizam o estado, que basicamente a diferença das duas é que as políticas elas têm e isso é uma divisão que vem, uma divisão arbitrária, digamos, podia ser tudo função que atualiza o estado. Mas basicamente as políticas, elas têm um componente aleatório, vocês podem ver pelo uso da função random do NumPy. Ela só coloca um componente aleatório no nascimento e nas mortes das presas dos predadores. E as funções que atualizam o estado são, de fato, as funções que vão ser aplicadas a partir dessa parte aleatória, aplicada no estado para produzir o outro estado. E aqui é basicamente a parte final, já na 7ª célula do notebook, que pega tudo isso, configura um experimento e chama a biblioteca CAD-CAD a partir dessa configuração de experimento, de como eu quis que o meu experimento fosse, e ele executa o experimento e devolve as várias trajetórias. Isso aqui é um tensor, no caso, porque um tensor é só, basicamente, você pode dizer assim, várias listas concatenadas, assim, é um jeito estranho de dizer, mas é como se fossem várias listas empilhadas, de modo que você tem várias dimensões, né? São listas com várias dimensões, né? Assim como uma matriz tem 2 dimensões, um tensor pode ter várias dimensões. Porque como eu pedi que essa simulação rodasse 7 vezes, eu vou ter 7 trajetórias diferentes, então eu vou ter várias dimensões, né? 7 trajetórias de tamanho 200. Bom, nesse caso simples, vê-se que o CAD-CAD levou 0,15 segundos para rodar,
tem a última linha da saída do notebook, ele tem Total Execution Time, 0,15 segundos. Bom, é bem pouco, é uma simulação rápida, mas é uma simulação rápida porque o sistema complexo era muito pequeno. Veja, são só uma presa, um predador com uma população que são só inteiros. É um dicionário de strings para inteiros. Então, é uma coisa pequena que o Python lidou muito bem. Agora a gente tem algumas simulações que são assim, certo? Imagina que cada bolinha dessa seria uma variável no estado, uma variável no dicionário, por exemplo. Não é exatamente, é bem mais complicado que isso, mas é como se fosse, e não seria só o valor um inteiro, seria uma coisa bem mais complexa. O objeto o objeto pythônico que compõe essa variável desse estado, ele em si é instância de uma classe que também foi feita pelo modelador, ou seja, é um estado bem complexo, com muita comunicação entre si, e você vê que é muito difícil desacoplar qualquer ponto desse grafo. E não é à toa que essa é uma simulação de um cliente da empresa que a gente fez lá na BlockScience, e não é à toa que a gente usou uma VM de 100 CPUs virtuais, e o processo, isso só o processo pythônico, o processo principal do CAD-CAD estava consumindo 400 GB de RAM, e esse experimento, e apenas esse experimento, levou 3 horas para completar. Então, assim, esse experimento que a gente está dizendo que foram, na verdade, 15.360 simulações. É um experimento que tem várias simulações. E a gente não faz só um experimento, porque dependendo dos feedbacks durante o processo de ciência de dados, no processo de engenharia de dados com o cliente, pode ser que alguma coisa mude, que algum parâmetro mude, que alguma coisinha no estado mude. Então, vou ter que rodar o experimento todo de novo. Então, assim, a necessidade de performance fica clara quando a gente vê os casos não triviais. Os casos que não vão rodar no notebook do cientista de dados, os casos que vão rodar na nuvem, em VMs muito caras e muito grandes. Pois bem. Então, por que se importar com performance? É justamente isso. A gente quer reduzir ao máximo o tempo para descoberta. Então, a gente sabe que no processo de ciência de dados, todo o time de dados da empresa ou da consultoria que está prestando serviço para o cliente, ele quer realizar descoberta ou gerar conhecimento, pelo menos a maior parte das vezes. A gente pode aproximar assim. Então, se importar com performance de bibliotecas de ciência de dados é fundamental para reduzir o tempo para descoberta. E o tempo para descoberta é o tempo que o time de dados demora tanto para programar a solução, mas meio que se o problema é complexo, programar a solução vai levar muito tempo, não tem muito o que fazer, e também para o tempo que a simulação e o tempo que a execução do software de ciência de dados, de todo o conjunto de notebooks, scripts e CI/CDs e etc., tudo que termina de rodar, para que os cientistas de dados, o time inteiro de dados, não só os cientistas de dados, ele chegue na descoberta, né, em algum tipo de insight que o cliente queira, né? Seja um cliente interno ou externo, claro. Também, se importar com performance, eu aumento a produtividade dos cientistas de dados, claro, porque imagina um modelo grande, o cientista de dados ele não vai... Claro que um modelo de 3 horas, nunca um cientista de dados rodaria no seu notebook, ele colocaria na nuvem, esperaria, então existe um problema de produtividade aí que pode ser resolvido. E o principal motivo, entre aspas, é um boleto de cloud menor, porque uma VM de 100 VPUs, 400 GB de RAM, não é nada barato, e cloud se paga por minuto, né? Então, o boleto de cloud é um ponto importantíssimo. Pois bem. Agora aqui a gente tem que se perguntar, então, se performance é importante, e se para certos casos de uso o Python está demorando tanto, o que a gente pode fazer? E aqui que entra essa coisa, né, do research engineer, que seja o engenheiro de pesquisa, ou então pelo menos o engenheiro de software que precisa pesquisar antes de programar, pesquisar mais do que o normal antes de programar, entre aspas, né? Acho que todo engenheiro de software precisa pesquisar antes de programar. Mas, assim, a gente tem que se perguntar e a gente tem que hipotetizar quais são os possíveis gargalos desse software. Ou então, será que os gargalos, eles conseguem ser resolvidos de alguma forma ou eles são inevitáveis?
são inevitáveis por causa do problema. A escala do problema é grande demais e não tem o que eu fazer. Eu simplesmente vou ter que pagar a conta, vou ter que pagar o boleto da cloud. Não tenho o que fazer. Bom, durante o processo de pesquisa sobre aceleração do CAD-CAD, eu já vou deixar a indicação desse livro da O'Reilly, High Performance Python. É um livro muito bom. É um livro, assim, que seria uma segunda leitura. Se você já tem uma certa experiência com Python, pode ser um livro, por exemplo, que você vai ler junto com o livro do Ramalho, por exemplo, o Python Fluent. Então, mas é um livro que ele foca muito especificamente no que faz o Python lento, o que pode ser feito para o Python ser acelerado. Então, encaixa perfeitamente do que a gente está fazendo aqui. E algumas imagens que eu estou usando nessa apresentação, eu tirei desse livro, tá? Então já fica a dica, esse livro é muito bom. Bom, então eu joguei 3 hipóteses, as 3 principais hipóteses que eu acho que explica o problema da performance no software de simulação do ponto específico do CAD-CAD, né? Porque o CAD-CAD é um software muito específico. Bom, então as hipóteses foram, sendo o estado um dicionário, eu preciso fazer sempre deep copy na geração de um novo dicionário, porque eu preciso guardar a evolução do sistema. Então, o dicionário, ele é um estudo de dados mutável no Python. Então, quando eu aplico as funções que vão levar aquele estado naquele ponto para um ponto à frente no tempo, eu não posso modificar o dicionário como ele chega em mim, na função, porque eu preciso ter uma trajetória, eu preciso ter visão sobre toda a evolução temporal do estado. Então, o que eu tenho que fazer fazer, pelo menos assim, o que eu tenho que fazer, o que está sendo feito na versão atual do CAD-CAD, é que o dicionário, ele é feito um deep copy antes de modificar, e essa cópia, ela é feito um appending dela na trajetória, que é uma lista do Python, certo? Porque a gente precisa guardar a evolução do sistema. Um segundo ponto é que, justamente, a trajetória do sistema é uma lista, e como a gente vai ver daqui a pouco, fazer appending de lista é uma operação muito cara. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. E também o terceiro ponto é que, embora o CAD-CAD seja uma biblioteca paralelizada, a paralelização do Python, ela é a nível de processo, não a nível de thread, por causa de um negócio chamado GIL. E a gente vai daqui a pouco falar sobre o GIL. Bom, então, explorando cada ponto desses um por um. Será que o dicionário é um problema? E, de novo, a gente está fazendo uma coisa mais de pesquisa. Será que é? Vamos assim, a gente levantou a hipótese. Bom, dicionário é um problema. Vamos ver se é. Então, a gente sabe que um dicionário, como ele é implementado pelo CPython, e aqui eu estou sempre falando da implementação padrão do Python, que é o CPython, que é escrito em C. Ele é uma hash table. Uma hash table é basicamente um bloco de memória, certo? Em memória principal, que você usa a chave... Bom, você tem pares chave-valor num dicionário, que é uma hash table. Então, você pega a chave, você pega dessa chave, você aplica uma função de hash nessa chave, e essa função de hash, dessa chave, ele tira o índice de um certo vetor. E ele vai colocar o valor desse par chave-valor no índice do vetor que corresponder a essa determinada chave. Por isso que a gente fala que no dicionário do Python, a chave tem que ser um objeto hasheável. No Python, isso é um objeto que implementa a função dunder hash, basicamente. Então, por exemplo, uma lista no Python, ele não é hasheável, porque uma lista é dinâmica. Ela pode mudar, então, qual seria o hash? O hash mudaria toda a vida, então não pode ser usado. Uma tupla, por exemplo, que é imutável, pode ser usado. Uma string também que é imutável, tem um hash bem definido, então pode ser usado como chave de dicionário. Né? Bom, então assim, vocês podem ver o detalhe dessas coisas que eu estou falando no GitHub. O CPython, ele é um projeto, obviamente o Python é uma linguagem open source, então a implementação do CPython, ela está no GitHub, e github.com/cpython/cpython, acho que é isso. E aí vocês podem ir em CPython objects e dictobject.c, está lá a implementação em C do dicionário. Vocês podem ver esses detalhes, e mesmo que você estranhe a linguagem, o C, os comentários, eles são bons. Os comentários do source code, né? Então dá para entender umas coisas. Bom, então a gente fala que um bloco de memória da hash table, ele é contínuo, mas as alocações dos pares chave-valor, eles não são contínuos no bloco de memória que foi alocado para o dicionário. Então, vocês podem ver aqui, como tem esse dicionário,
os pares chave-valor, eles vão para onde a hash table, onde a função de hash mandou eles irem, baseado no valor da chave. Então, o dicionário, ele tem buracos no meio do seu... Ele pode ter buracos no meio do seu bloco de memória contínuo. E isso leva ao que as pessoas chamam de cache miss, que é quando eu tento ler muitas vezes esse dicionário, quando eu preciso, como o caso do CAD-CAD, que eu preciso sempre ler e escrever no estado, isso pode levar à queda de performance, porque a memória ela não é coesa. O interpretador tem que ficar pulando em locais de memória, basicamente. E também, como eu disse, tem um problema do deep copy, porque os dicionários são mutáveis. Eu acabei de ver que tem pouco tempo, eu vou dar uma apressada aqui. Qualquer coisa vocês vão perguntando dúvidas no Discord, né? E aí a gente vem para a segunda hipótese, para o segundo problema. Será que a lista é um problema? Bom, o que a gente descobriu é que a lista ela aloca memória em excesso. Então, nesse gráfico, vocês podem ver. Quando eu aloco uma lista no Python, ele começa com 0 bytes alocado. Porque eu declarar uma lista no Python também no fundo, uma chamada para uma função malloc do C. Uma função malloc é memory allocation, malloc. É simplesmente pegar um pedaço de memória e me dar esse pedaço de memória. Agora, se a lista no Python não tem, se o Python em si ele não tem gerenciamento de memória, o que eu posso fazer, né? O Python, ele, primeiro, reserva 0 bytes de memória, e toda vez que eu dou um append, o Python, ele vai aumentando para além do que ele acha necessário as próximas alocações. Porque você chamar malloc é uma chamada muito cara. Alocação é uma operação cara. Então, para não ficar, toda vida que eu der append numa lista, o Python ter que chamar o malloc mais uma vez, o Python simplesmente chama o malloc poucas vezes, consumindo uma quantidade de memória muitas vezes desnecessária. Então, se eu vou fazer append 8.000 vezes, a minha lista, em termos de memória, ela não tem espaço de memória alocado para ela de 8.000 espaços. Ela tem 8.600, por exemplo. Certo? Então, existem chamadas de espaço para malloc desnecessárias, e toda vida, o que mostra nesse gráfico, toda vida que você faz um append e o Python vê que feito o append não cabe mais porque a memória está cheia, o Python vai parar o seu programa, o Python vai alocar via malloc um novo pedaço de memória, o Python vai copiar toda a lista antiga na lista nova, e o Python vai só então fazer o append do novo elemento. Então, isso pode ser feito várias vezes durante, por exemplo, uma trajetória, no caso do CAD-CAD, que tem 200, 2.000, 5.000 pontos no tempo, né? Então, você vê que é um problema de performance. E aqui, bem rápido, por que o GIL é um problema, né? O GIL, ele é uma trava no interpretador para não fazer com que várias threads no Python, ou vários processos concorrentes do Python, alterem o mesmo objeto do Python ao mesmo tempo, porque isso seria uma condição de corrida, isso é um comportamento indefinido, certo? Então, o que é que ele faz? Ele fala, se esse objeto pertence a esse processo ou a essa thread, e se esse outro objeto pertence a esse outro processo ou essa outra thread, eles não se enxergam. Eu não consigo, bom, eles podem até se enxergar, mas eu não consigo modificar um ou outro, porque senão eu geraria uma condição de corrida. Então, eu tenho uma trava entre os processos, e isso faz com que qualquer paralelização de um código Python tenha que ser feito via processo, porque eu não consigo fazer via thread. Porque se eu for tentar atualizar um objeto via thread, o Python simplesmente vai parar todas as threads e só vai deixar uma thread rodando por vez, né? Então, eu vou ter que fazer vários processos. Se eu tenho 6 cores, eu vou ter que colocar um processo do CPython em cada core, processando alguma coisa que eu queira, a aplicação das políticas ou a aplicação das funções, por exemplo. E criar processo é muito mais custoso computacionalmente do que criar threads, né? Então, tem isso. Bom, no decorrer do nosso estudo, a gente teve várias tentativas de aceleração. São várias tentativas de aceleração. Uma dessas tentativas foi tentar decorar os loops do CAD-CAD que fazem aplicação de função, ou políticas, né? No caso, decorar com Numba, ou então compilar o CAD-CAD com PyPy,
mas nada disso funcionou. O PyPy estava soltando erros muito estranhos e o Numba não aceitava todos os tipos. A gente tentou aceleração com Cython e C++, mas ficava muito difícil fazer uma comunicação, uma conversão de tipos entre Python e C++, porque o modelo estava em Python e o core do CAD seria Cython com C++, então a conversão de tipos era quase impossível. E aí a gente decidiu ficar com Julia. Então, basicamente, Julia é uma linguagem que tem tipos dinâmicos, como o Python, uma tipagem forte, ao contrário, assim como o Python, ao contrário de linguagens como C e C++, por exemplo, que não é tão forte assim. A tipagem no Julia, ela é opcional, certo? Mas você tipando costuma trazer algumas otimizações, porque Julia, ela é compilado just in time via o LLVM. O LLVM é um framework de compiladores, é o que muitas pessoas utilizam para escrever compiladores para suas linguagens. Então, isso foi assim com Julia, foi assim com Rust. Eu acho que o Numba e o PyPy, eu posso estar falando besteira, mas acho que o Numba e o PyPy também usam o LLVM por trás dos panos. Então, o Julia, ele é apenas um front-end, como a gente chama, para o LLVM. Bom, o Julia, assim como o Python, tem um bom REPL, tem um bom gerenciador de pacotes. Eu acho, mas isso aqui é uma opinião, né? O sistema de metaprogramação do Julia é mais forte que o do Python, mas é uma questão de gosto, talvez. E tem também uma boa quantidade de bibliotecas de ciência de dados, que não são tão maduras quanto as bibliotecas do Python, mas está chegando lá. É uma linguagem muito nova, né? Muito nova. Então, assim, o nosso trabalho em progresso, que é o CAD-CAD-JL. Esse é um jeito padrão de se escrever bibliotecas em Julia, né? Esse nome, .jl no final. Bom, quais são as nossas decisões que foram facilitadas pelo jeito como Julia é como linguagem para se fazer um CAD-CAD performático em Julia? Bom, primeiro, o estado ele não vai ser mais um dicionário que um bloco contíguo de memória ele está espalhado. Um estado agora, ele é um struct, que basicamente é um compacto de dados, que eles são imutáveis, eles são completamente imutáveis, eles não mudam, eles são criados em tempo de execução via metaprogramação, porque o estado, ele pode ser, no CAD-CAD, qualquer coisa. Então, eu posso ter um estado que são floats, eu posso ter inteiros, eu posso ter estados só feitos de strings, eu posso ter um estado feito de objeto super complexo, enfim. Então, via metaprogramação, o Julia escreve o struct por mim, dado um esquema que eu dou para ele, dado um jeito eu digo pro Julia, eu quero que você escreva um estado assim, assim, assado, e o Julia escreve o struct para mim, compila esse struct. A trajetória ele é um vetor pré-alocado tipado com esse tipo que o Julia escreveu para mim, e foi compilado. E a paralisação, no caso do Julia, é uma paralisação de loops, uma decoração de loops, muito parecido com o Numba, mas é feito via threads e não tem trava. Mas, porque não tem trava, pode acontecer condições de corrida, certo? Coisa que não aconteceria no Python. Então você ganha performance e perde segurança, basicamente. Você tem que ter mais atenção. Então, assim, já encerrando, que eu acho que eu estou perto de estourar o tempo, a ideia nós temos uma quantidade, tanto dentro da empresa, quanto o CAD-CAD já é usado de modo geral no mundo de simulações de criptoeconomia e tal. Então, existe uma quantidade bastante grande de modelos de sistemas complexos que são escritos em Python. Então, do modo como o CAD-CAD-JL está escrito hoje em dia, ele só aceita modelos escritos em Julia. Mas a ideia é usar essa biblioteca, chamada pycall.jl, para importar um programa em Python dentro do Julia e usar o Julia para chamar funções em Python em cima de estados Python. Só no sentido de que o CAD-CAD-JL execute tanto modelos escritos em Julia, que vão ter um performance bastante superior, quanto execute modelos legados, digamos, em Python, talvez, quem sabe, com alguma melhoria de performance. Bom, é isso. Eu acho, não sei se tem tempo para perguntas, mas é isso. Obrigado. Show de bola. Emanuel, parabéns mesmo pela palestra. Achei muito legal, muito bacana. Obrigado. Nunca tinha ouvido falar sobre sistemas complexos. Foi uma aula aí. Bem,
A gente tem algum tempinho ainda para as dúvidas. Vamos começar a interagir com o pessoal do Discord. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos procurar aqui algumas perguntas. Primeira pergunta que eu estou vendo aqui é o Adorilson pergunta. Pode explicar o que quis dizer com C não é tão forte assim? Eu acho que fortemente tipado, o que quis dizer. C e C++, eles não são fortemente tipados. Assim, existe um certo problema aqui, que assim, se você perguntar para um programador raiz, que veste a camisa de C e C++, ele vai dizer que é forte o suficiente. Mas eu quero dizer o seguinte, o C e o C++ truncaria, por exemplo, um float para inteiro, dependendo de uma certa situação, por exemplo. Então, o fato de de uma variável ter um tipo forte, significa eu dizer que, sem o meu consentimento, aquele valor não vai ser reinterpretado pelo compilador, pelo interpretador que seja, como um outro tipo lá mais na frente, sem me avisar, sem ser algo que eu estou fazendo. Entende? Python não faz isso. Se algo nasceu float e eu não mudei, Emanuel, não mudei, ele vai morrer float. Mas em certas situações, C e o C++, eles podem mudar e causar surpresas desagradáveis. É isso. Bacana. O Anderson Alves diz, excelente apresentação, Manuel, demonstrou uma grande maturidade no conhecimento e na aplicação desses sistemas complexos. Você disse que atualmente cursa física. Poderia comentar um pouco mais sobre a jornada da sua carreira e o que te levou a trabalhar nessa área? Então, a minha jornada na carreira, ela foi mais ou menos assim, bom, eu vim fazer física, acho que todo mundo que escolhe fazer física escolhe porque quer ser cientista, certo? E assim, justamente pelo prazer de estudar, de descobrir e de criar coisas que não seguem padrões bem definidos, não seguem receitas de bolo, coisas desse tipo. Era um desejo que estava dentro de mim, eu vim fazer física porque eu queria ser cientista. Bom, é basicamente isso. Mas sucessivas vezes, e assim, é preciso dizer, certo? Recentemente houve um corte imenso na verba de ciência pelo governo. Eu não sei se é o espaço para isso, mas eu preciso dizer que isso foi mais um absurdo. E assim, no meio de uma pandemia, um corte de ciência. Então, esses cortes não são novos. Esse foi uma verdadeira facada, mas eles não são novos. E o acúmulo desses cortes em ciência prejudicou muito a carreira acadêmica e me fez repensar minhas escolhas de carreira. Infelizmente, a minha trajetória, ela foi basicamente isso. Eu procurei algo que eu gostava muito de fazer, que é programar, e eu tentei procurar um cargo de engenharia de software onde tivesse um componente grande de pesquisa. E foi aí que eu entrei na Block Science. Basicamente é isso. Bacana, eu ia dizer, deve, se quiser, pode passar mais 10 minutos falando aqui, sem problema. Assim, a gente tem uma série de, vamos dizer assim, agradecimentos, o pessoal falando que a apresentação foi muito boa. Eu vou aproveitar que a gente tem um segundinho só para o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, vou usar meu privilégio de host. Seriam possíveis, por exemplo, a gente simular as eleições através do CAD-CAD? Olha, seria uma coisa interessante isso. Agora é um exercício muito interessante isso. Possível? Seria possível. Mas o que define se uma simulação é possível no CAD-CAD não é o fenômeno em si. Eleições é a democracia, eu diria, em vários níveis diferentes, é um sistema complexo. Mas a gente teria que se perguntar o seguinte: qual seria meu Estado? E quais seriam as funções e as políticas que levariam esse Estado no tempo? Essa que é a pergunta. Essa é a pergunta do modelador de sistemas, como se fala. Se você é um modelador de sistema, você tem que entender o seu sistema com muita profundidade para escolher quais são suas variáveis e como essas variáveis vão evoluir no tempo. Essa é a real pergunta. Eu não saberia dizer em poucos segundos. É uma pergunta muito... Muito bacana, Emanuel. Realmente agora o tempo ficou curto. Mas, assim, eu agradeço todo esse papo. Vou pedir para que, se houver novas perguntas... surgiu uma... infelizmente o tempo acabou. Eu vou ter que pedir para o Manuel ir para o Discord e responder as perguntas restantes, tá? Manuel, muito obrigado. Tá Beleza, bom? Eu que agradeço. Bem, galera, a programação de palestras acaba aqui. Mas fiquem ligados que ainda hoje a gente vai ter